E aí, turma, tudo bem? Então vamos falar agora de grandezas, tá? Então nós vamos falar de coisas grandes? Não, grandezas não é uma coisa que é grande, tá, pessoal? Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, certo? Bom, e na matemática, essa fala minha, tudo aquilo que a gente consegue medir, na matemática a gente diz que é comensurável, certo? Comensurável é tudo aquilo que se consegue medir, beleza? Então a gente tem um refrigerador aí, ó, lembrando do calor, né, que dá pra gente fazer com o refrigerador, se enfiar lá dentro, né? Tudo que o pessoal queria. Então você tem aí algumas especificações do seu refrigerador, da sua geladeira. Você tem altura, largura, profundidade, capacidade de armazenamento. Você percebe aqui o seguinte, ó, capacidade de armazenamento. Aqui ele estava usando metro, centímetro, metro, aqui foi para litro. Aí depois ele falou da massa, que é o peso do refrigerador, usou quilo. A tensão, que é o tanto de energia elétrica que ele consome. Esse V quer dizer volts. E a potência dele, watts. Esse W quer dizer watts. Você percebe que para cada item que ele estava especificando aqui, você usou uma unidade de medida diferente, certo? Então todos esses itens aqui, você tem um exemplo de uma grandeza, tá? E para cada grandeza existe uma unidade de medida. Bom, para isso, para não dar problema, foi se criado o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Bom, por que foi criado isso? Porque o homem sempre teve a necessidade de medir, tudo bem? Medir o comprimento de alguma coisa, medir o tempo, medir a duração de um dia, medir a quantidade de dinheiro que ele tinha, a quantidade de ovelhas que ele tinha e assim por diante. E antigamente cada região tinha uma forma de medir diferente, então você tinha a necessidade de se padronizar isso. Uma coisa muito comum que se usava na Inglaterra, pessoal, era pegar o rei e usar como unidade de medida partes do corpo dele. Algumas unidades dessas de medida se mantêm até hoje, como pé, polegada, braça, tá? Você ainda vê, principalmente quem for fazer a mecânica, que se usa bastante a polegada na medidas, na construção de peças, tá? Bom, obviamente isso aí dava problema. Conforme o homem foi avançando e foi se socializando, começou a ter as trocas comerciais, né? E como você tinha essas unidades de medidas diferentes, muitas vezes essas trocas não eram justas, né? Alguém recebia mais e alguém ia receber menos. Aí começou a sair umas brigas loucas aí, né? Umas tretas. Bom, então para isso tinha a necessidade de se padronizar, beleza? Então após a Revolução Francesa em 1789, se criou o sistema métrico decimal, que foi uma tentativa bem sucedida de se padronizar as unidades de medida. A mais famosa de todas essas tentativas, dessas unidades, é o metro, tá bom? Por isso que é conhecido como sistema métrico decimal. Esse aqui é o metro padrão, pessoal, que está lá em Paris, exposto, tá? Isso aqui é exatamente um metro, beleza? E quais são essas unidades que foram criadas? As mais comuns que se usam no dia a dia são essas daqui. Comprimento é o metro, que é representado pela letra M, tá bom? A superfície, o que é a superfície, pessoal? Poligonal fechada, simples e fechada. É a quantidade que está lá dentro dela, é o metro quadrado, que é abreviado por M ao quadrado. Espaço, aqui espaço não é muito legal usar isso, a gente diz volume, tá? É o metro cúbico, que é o M elevado à terceira. Tempo. O tempo não se mede em hora, em dia, se mede em segundos, tá? A abreviação dele é o S. Velocidade. O que é a velocidade? É aquilo que marca o velocímetro do carro do teu pai. Ah, mas ela está marcando quilômetros por hora. Tá, é uma maneira de se representar. Só que a que se usa é metro por segundo. Massa, quilograma, tá? A massa é quando você sobe na balança e você tem um susto lá que o ponteiro gira indeterminadamente. Lá é o quilograma. E vazão. O que é vazão? Vazão, quando você abre a torneira, está saindo uma quantidade de água lá. Aquela quantidade de água que sai por segundo é a vazão, que é representada por metro cúbico por segundo.
Ah, meu Deus, eu vou ter que saber tudo isso? Não, dessas daqui você vai ter que saber só algumas, aquelas que são mais utilizadas no dia a dia, tá? Então, vai ter um monte de unidades agora falando de cada uma delas. Então, hora de vocês praticarem aí, se preparem.